Pessoal, ok? Então as questões dos exercícios que foram colocados aqui, que eu coloquei uma balança ligada, uma cadeira de balanço, lembra o esporte coletivo e também as artes marciais também, que relaciona uma flexão, uma extensão e flexão. Você pode ver que se nós pegarmos o campo filosófico do basquetebol, há uma vantagem e desvantagem. Estava vendo agora um jogo de handball, que relacionam ao Bompa 2004, 2000, né? Ou seja, outros autores, o Platonov também, mas muito pedagogo, e outros autores que relacionam a questão de quê? De força bruta. Você pode ver que a questão, muitas vezes, nem é a questão da tática, da distribuição que o próprio técnico coloca, mas as questões relacionadas à porcentagem e o clima. Quando falamos de Barcelona, lembramos de Roma ou Espanha, até confundo alguns times de Espanha, e Barcelona, Real Madrid, ou seja, então, o que acontece? São fatores importantes, embora estávamos falando ali agora, tudo respeito à questão de política, que o Moraes estava em Roma, mas eu estava falando sobre Los Angeles, Los Angeles, né? Então são fatores importantes. Quando eu coloco o meu time para jogar um basquetebol, vai jogar um futsal. Quem vai jogar um futsal vai jogar um handball. Mas vai especificar aonde uma folha de atletismo eu tenho, onde há um sumário. É lógico que o sumário vai colocar compêndios importantes relacionados ao ponta, ao armador. Então eu coloco lá, ponto 1, como eu falei, ponto 2. Vai intercalar uma força dinâmica, mas que também vai haver nos campos externos uma força estática. Eu tenho que treinar o quê? Para que o handball tem a ver com a modalidade que condiciona? O que eu estou falando sobre capacidades condicionais? O que eu estou falando sobre habilidades motoras? Desde os 3 ou 4 dias. Que a maioria das vezes faz 1 mês, 3 meses, 4 meses, e parece que as nomenclaturas colocam em destaque a própria academia, que é o meio orgânico. 1 mês, 2 meses, 3 meses, você já está saindo do que? Dos planos de adaptação. Mas aonde é uma adaptação, há uma nova estrutura. Nós temos que ver a adaptação desde que nós nascemos. Esse ciclo biogenético, a biogênese. Eu lembro que tempos atrás eu treinava os alunos o handball junto com o basquetebol, e havia trocando esses piques, né, e colocaram para a bola de futsal. E fazia o que? Aulas mistas, as meninas. É lógico que o jogo, propriamente dito, separava. Estou falando que as questões de resultados são equivalentes, mas os resultados colocam destaques ligados a súmulas e questões processuais. Como assim? Quando você olha a súmula lá, você vai anotando. A minha época é antiga, anota a súmula lá. 3 passos ou 2 errados. Ou seja, saiu, depois voltou. Ou seja, as questões que ocorrem dinamicamente. São fatores que vão relacionar as estatísticas. Tempo atrás, eu tive a oportunidade de pegar as súmulas que aconteciam. O próprio professor, na época, não sei se o nome dele, não sei se é Aldo, não sei qual professor, eu pegava e jogava fora, eu pegava para mim, para eu analisar e passar para os alunos os campos de estatística. Para ele é o quê? Nada. Então eu pegava lá e analisava. Viu tempos atrás que eu peguei umas fichas ligadas a uma academia que jogaram no lixo? Aquelas fichas. Não é questão de nome, mas é o treinamento. Para eles é um lixo. Para mim é um campo de reciclagem e de estatística. Ou seja, as formas de pesquisa. O DNA está relacionado à pesquisa? Ok. Isso já faz tempo. Às vezes pensaram até que eu era uma pessoa, um mendigo, relacionado a essas questões de fichas. Mas ali tem o quê? Uma questão de análise, de pensamento. O ser humano vai pensar e vai prescrever algo ali. Se ele quer resultado, vai ter. Agora, resultados bons, nós temos que ter esses campos equivalentes. É igual o treinamento. Eu lembro que eu tinha um autor que eu usava ali, aqui nessa comunidade que tempo atrás, o handball, que era os princípios do handball. Esqueci o nome, não sei se é Mendel mesmo. Mendel. O Mendel ou... Não, o Jules Guedes também tem relacionado com a educação física, motricidade.
mas coloca fatores importantes que eles colocam o quê? É o autor. Ele coloca sobre a iniciação do jogo, os pequenos jogos, ele coloca o conceito de pequenos jogos e grandes jogos. Os pequenos jogos são as situações que ocorrem no jogo. E os grandes jogos são situações complexas ou fáceis que ocorrem diante de fatalidades que ocorrem. Por exemplo, está faltando um jogador, houve uma lesão. Então, o pequeno jogo vai ajudar ou o grande jogo? Isso nos coloca o quê? Descobertas. Que a cooperação vai ajudar a você depois diminuir ou decifrar quem vai estar ajudando. Quando faltar um ou dois ou três. Essa é uma dinâmica de treinador. Parece que é muito fácil jogar com um monte, né? Vários. Mas você vai passando a bola, fica uma complexidade muito grande. É melhor você jogar simplificado com a quantidade, com as quantificações e com as qualidades. Ok? Então o que ocorre? Entre os socos, chutes, a bola, que eu coloquei até aqui, a bolinha sempre que eu uso, aquela bolinha de futebol americano, e o barulho acústico, o ritmo, são questões importantes. Quando eu tenho um ritmo, eu tenho um equilíbrio, que o ritmo vai me ajudar a ter audição, e a audição vai me ter visão, e a visão vai ter os campos panorâmicos relacionados aos pontos de vista, a visão justa de cada treinador e jogador, a cada atleta. Um lugar mais que eu destaquei em discussões, nem foi o futsal, foi o handball. Meu Deus, eu explico aqui, meu Deus, aqui respeitando a religião, um queria pegar o outro. Eu já fiquei nervoso bastante também, em campos de algumas quadras esportivas relacionadas aqui ao Espírito Santo. Mas eu ficava também nos campos dos bastidores, só olhando. Ok? Então são fatores que relacionam. Quais são as bases? Quais são os fundamentos? É lógico, você pegar um time de alto rendimento, vamos falar que até eu mesmo sei, ou seja, alterar algumas questões importantes que vai resultar. Mas o campo periódico, ele é definido em questões importantes. Um ponto é definição ou conceitos. Se for conceitos, você perde a sua vaga. Se for definições, você ganha a vaga. Definição de quê? De um atleta? Definição de quê? De uma supervisão? A definição de uma supervisão vai definir que você pode ganhar um time ou ganhar, ou seja, uma área. Se você não ganhou uma área, ou seja, já era. Você perdeu o conceito e perdeu a definição. É isso que aconteceu comigo aqui. É igual o time de futebol, basquetebol. Se você perdeu a definição, não tem definição mais. E cabe nós dizermos, quem está na quadra é algo exausto. Tem que haver resultados. Mesmo os campos bibliográficos, pesquisas, tem que, ou seja, colocar um relatório para condizer também o amanhã. O amanhã para o treinador, Deus o tenha, ok? No campo estatístico, aonde a definição, ou seja, há conceitos. Se o conceito é esse, nós teremos também. Ou seja, se o conceito é o quê? Fatalidades, vai haver conceito de fatalidades, ligado ao treino de handebol, basquetebol e futebol. Se há conceitos de definições, se definiu, então sua definição é algo, ou seja, que ocorre entre vários paradoxos relacionados ao treino. Ok? Então, se há essa definição, já acabou, cabe nós dizermos o quê? Tchau para o jogo em si. Isso não vai atrapalhar você jogando ou fazendo esse campo de reversibilidade, um campo constante, essa avaliação constante. Mas a avaliação é um processo que ocorre. Você pode estar, ou seja, em questões importantes. Já aconteceu comigo, colegas têm contato com outras pessoas nos interiores, nos campos internacionais, os intercâmbios. Mas isso vai colocar o quê? Água fria ou água quente para alguns tipos de pessoas? Nós temos que ver que o treinamento entre pra cá e resultados é importante entre funções, características e técnicas que relacionam o próprio treino. Aonde há um treino, há um pivô. Aonde há um treino, há um ponteiro. Aonde há um treino, há um armador. Aonde há armação, há, ou seja, o tempo sistêmico todo. Tempo, espaço, sequência e a própria modalidade em si, que é o handball. Se a modalidade em si é o handball, treinamos. Se nós treinamos, aperfeiçoamos. Se nós aperfeiçoamos, definimos quem nós somos. A definição é um conceito? Quero dizer, a definição é um conceito? Se for um conceito, já fechou. Ou seja, você é um ser que pensa. A escola falta seres que pensam.
Você pensa?